O governo Temer-PSDB faz um verdadeiro estrago aí nas relações entre Brasil e Noruega e é responsável por esse desastre que é possivelmente até mesmo acabar com o Fundo Amazônia, que é um fundo que foi criado justamente para combater o desmatamento da floresta. Aqui no site do Planalto, enquanto o governo está falando sobre maravilhas e coisas e tal que eles conseguiram na Noruega, o que a gente vê na grande mídia, inclusive na mídia da própria Noruega, é que o governo Temer tem que se limpar primeiro, antes de falar com ele, se limpar dos processos de corrupção, e aí já começa a Noruega cortando os recursos que eles doam para o Fundo Amazônia. Essa situação toda me faz lembrar aquela velha frase de muita gente que está nesse governo que vivia dizendo: vai para Cuba, vai para Venezuela. Pois é, o governo PMDB, PSDB, o governo Temer, Aécio Neves, Aloysio Nunes, José Serra, foi à Noruega e veja o que aconteceu. Com isso, eu dou minhas boas-vindas a você aqui ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto. Pessoal, estamos fazendo um pequeno projeto que eu acho interessante, é que vocês entendam a força que tem a comunicação hoje em dia. Eu pediria a vocês, ao colocar os comentários de vocês sobre os vídeos, que colocassem também a cidade e o país em que vocês estão, que para vocês terem uma compreensão do que é um processo de mídia, qual o alcance do processo de mídia, e para vocês entenderem também a força que a gente tem de influenciar sobre decisões dos nossos governos, dos nossos países, dos vídeos que a gente faz. Então peço aí o apoio de vocês. Uma outra coisa que eu estou pedindo também o apoio é que vocês complementem a notícia, inclusive com críticas de todos os vídeos que a gente está colocando, e coloquem também pedaços de reportagens, citando as fontes e as datas, né, para que a gente possa acompanhar, e aí a gente tem um processo mais completo aí dos vídeos. Voltando aqui então à notícia, a gente vê aqui no site do Palácio do Planalto, Temer: investidores pretendem aumentar a cooperação entre Brasil e Noruega. Quando você vê isso, você entende, pô, os caras vão dar mais dinheiro ainda, porque o Temer é o máximo, é o cara que fez com que a Noruega vai dar até mais dinheiro. Olha, a Noruega é o país mais desenvolvido do mundo, tá sempre aí nas primeiras posições, e ele se interessa muito pela proteção ao meio ambiente. Continuando aqui o site do Palácio do Planalto, você vê aqui nas últimas notícias, hoje que é 24 de junho de 2017, dizendo o seguinte: Noruega se diz parceiro orgulhoso e ressalta compromisso do Brasil na luta pelo meio ambiente. Aí mostra a foto lá e tem alguém falando, lembrando que o site é do governo, então logicamente que ele não vai falar mal dele, né? Só faltava essa. O último golpe que o Temer poderia ter era ele mesmo falando mal dele. Então, claro que não vai. Mas a intenção aqui é mostrar o que ele fala e confrontar isso com a realidade. O presidente reafirma trabalho brasileiro pela proteção ambiental. Imaginem só, acabar com o licenciamento ambiental ou diminuir drasticamente junto com a bancada ruralista. Ele chama isso de proteção ambiental. Mesmo depois do exemplo aí da Camargo aí na cidade de Mariana, em Minas Gerais, que contaminou, que matou o Rio Doce, né? Então vamos aqui, a agenda da reforma permite aumento de investimentos no Brasil e ministro destaca medida para facilitar negócios internacionais. Noruega é o 8º maior parceiro comercial do Brasil, ou ao menos era. Isso, pasmem, isso foi construído com o governo Lula-Dilma, que é o governo que é acusado de ser comunista, talvez seja pela bandeira vermelha aqui da Noruega, sei lá. Enfim, a gente vai analisar um pouco essa notícia e vamos ver o que de fato aconteceu. Aqui no portal aqui, GGN, Temer vai à Noruega sobre ameaça de protestos e cobranças sobre o meio ambiente, na quinta-feira, dia 22 de junho de 2017. Aí ele ainda não tinha ido lá. O presidente Temer chegou hoje, dia 22, em Oslo, na Noruega, na sua última parte da visita diplomática à Europa. Enquanto isso, cerca de 50 brasileiros planejam um protesto contra o PMDBista em uma das praças da cidade. Além disso, o país escandinavo fez cobranças ao Brasil a respeito de proteção ao meio ambiente. Na semana passada, Vidar Helgesen, ministro do Meio Ambiente da Noruega, enviou carta ao seu colega brasileiro Sarney Filho, manifestando dúvidas sobre a continuidade e a utilidade do Fundo Amazônia diante das altas taxas de desmatamento e da série de propostas em discussão no Congresso para enfraquecer a proteção ambiental do país. É engraçado, esse pessoal pensa
que a gente hoje está isolado ainda do mundo, que eles conseguiam fazer tudo como faziam antes, só com o apoio da grande mídia. Compra a grande mídia, está tudo resolvido. Ainda restou a internet, galera. Não dá para vocês comprar na internet. Vocês conseguem comprar o MBL, o Vem Pra Rua, todos esses movimentos aí que foram pra rua em luta contra a corrupção e agora vendo esses diversos casos de corrupção envolvendo o Temer, ficam caladinhos nas suas casas porque continuam recebendo a mesada. Quer dizer, o Temer calou essa galera, calou todo o moralismo deles com grana, moralismo comprado com dinheiro. Aí fica todo mundo em casa, caladinho, ninguém vai ver esse povo fazendo nada na rua. Tá? E aqui é o seguinte, para a Noruega o aumento do desmatamento é causado pelos cortes no orçamento do IBAMA e também pela crise política, pontuando que o veto de Temer às medidas provisórias que reduziriam a área de proteção ambiental não é suficiente. Tá? Vimos grandes resultados na última década do Brasil, uma tendência preocupante nos últimos 2 anos, que é justamente o período do governo Temer. Afirmou Hegelsen. Esperamos que possamos ver um retorno e uma tendência positiva. Caso contrário, seremos obrigados a dizer que vamos reduzir o montante do nosso apoio. Isso aqui ele já deu os sinais, né, que ia reduzir. Nessa quinta, Temer foi recebido apenas pelo chefe interino do cerimonial do governo local, Sigmar Hauer. Ele teve somente um encontro hoje com 17 empresários. Amanhã se reunirá com a primeira-ministra Erna Solberg e deve almoçar com o rei Harald V. E aí, aqui ao lado do PSDB, olha, PMDB, quando a gente fala governo PMDB, PSDB, aí vocês têm que ver essas imagens, tá? Aloysio Nunes, Temer, PSDB e PMDB. Antes era o José Serra, mas o José Serra tinha só a missão de entregar o petróleo. Feito isso, aí ele disse que estava com muita dor nas costas e por isso precisava sair do ministério e hoje ninguém fala mais do Serra e com isso ele conseguiu também sair um pouco do foco com aqueles 23 milhões de propina que ele recebeu no exterior, que hoje ninguém fala mais. Bom, pois bem, dando continuidade, aqui no último segundo tem Temer passa por saia justa na Noruega e encerra a viagem cometendo gafe com o rei. O cara é um trapalhão, né? O cara, muita gente elogia o Temer, inclusive esses blogueiros aí que defendem, como a Joyce Hasselman. Ah, finalmente temos um presidente que sabe falar português. Pois é, o cara sabe falar português, mas só isso. Ele não entende nada de geografia mundial e foi lá na Noruega dizer que o parabéns lá pro país da Suécia. Após ser cobrado sobre desmatamento, corrupção, respeito e democracia, Temer agradeceu a hospitalidade norueguesa confundindo o país com a Suécia. Tá? Então ele vê aqui, em meio à sua declaração de despedida, Temer chamou o rei norueguês Harald V de rei da Suécia. Imagina, você chegar no Brasil e dizer, olha, aqui o presidente da Argentina. É mais ou menos isso. O ato falho de Temer foi acompanhado ainda da expressão parlamento brasileiro, quando o presidente queria falar sobre o parlamento norueguês. A gafe do PMDBista aconteceu após ele receber críticas no país. Quer dizer, ficou nervosinho, começou a atrapalhar com tudo. Olha aqui o parlamento brasileiro aqui na Noruega e o rei da Suécia aqui na Noruega. Se atrapalhou todo. É um grande trapalhão. E aí eu peço aí aos criadores, às pessoas criativas que fizeram toda aquela campanha contra Dilma, quem sabe pegar o Temer aqui, já que o Temer está com uma aprovação de somente 2%, né? Ele já está abaixo daquela margem de especulação lá das pesquisas, e daí criar, quem sabe, os memes, os famosos memes, né, com o Temer falando lá na Noruega, agradecendo o rei da Suécia. Quem sabe o rei da Suécia manda lembranças para o Temer, uma ironia, né? Quem sabe a mídia sueca manda lembrança aí para o Temer sobre esse vacilo. É um vacilão, né, que ele fez aí na Suécia, que ficou registrado aqui. Primeira-ministra da Noruega, o que ela fez? Ela citou a Lava Jato e pediu limpeza a Temer. A crise política acompanha Michel Temer na viagem na Noruega. Isso porque a grande mídia não consegue mais esconder, minha gente. É internet. Por isso que eu peço a vocês, coloquem aí os comentários de vocês, coloquem as cidades que vocês estão, para que a gente tenha uma noção, a gente mesmo, do alcance que a gente tem hoje através dessa mídia alternativa, que é o canal Notícias Comentadas, entre outros. Ao lado de Temer, em Oslo, Solberg disse: estamos muito preocupados com a Lava Jato. É importante fazer uma limpeza. E isso é uma diretaça para o próprio Temer, porque ele também está envolvido no processo de corrupção. Né? Ele foi acusado pelo juiz de ser chefe da maior e mais perigosa quadrilha do Brasil. Aí você imagina que essa notícia chega à Noruega e aí quem é que vai receber o Temer no aeroporto? Ninguém quer saber de contato com esse cara, velho. Só que esse cara é representante do Brasil, ninguém quer saber do Brasil. O Brasil hoje é uma visita indesejada no meio internacional, graças ao golpe parlamentar que colocou essa quadrilha no poder.
segundo Joésio Batista, essa quadrilha no poder. Tá? Então é indesejado e o mundo mostra isso claramente graças aos novos meios de comunicação. No discurso de conferência à imprensa após o encontro com a primeira-ministra da Noruega, o presidente disse que o legislativo, o executivo e o judiciário funcionam como uma liberdade extraordinária. Imagina, a democracia no Brasil é algo plantado formalmente pela Constituição, blá blá blá. E aí vem a segunda coisa, a notícia, né, a forma como o governo Temer lida com o meio ambiente, isso também é notório, isso também chega em todos os cantos. E você vê aqui o agronegócio brasileiro, ele funciona desmatando bastante. Então os grandes heróis aqui do agronegócio, por exemplo, estiveram muito zangadinhos, eles ficaram altamente nervosos, os moralistas de plantão, né? Altamente nervosos por causa de uma história de uma escola de samba que resolveu homenagear índio. Imagina, se você vai homenagear índio no Brasil, que tem uma Amazônia, já causa revolta de parte do setor da mídia e parte de políticos brasileiros, imagina como é que está esse governo agora. O detalhe é que essa parte que malhou a escola de samba lá por causa da homenagem aos índios, só por causa de uma homenagem, uma música cantada em prol dos índios, faz parte do governo Temer. E isso não se pode esconder também do governo da Noruega. Então já mostra uma tendência que a bancada ruralista brasileira não quer saber de índio, não quer saber de floresta nem nada disso. Tem que desmatar tudo e sair plantando soja. Como assim plantando soja? Morfeu está exagerando. Isso aí é exagero, implicância do oráculo. Olha, o oráculo já publicou aqui no Notícias Comentadas, Temer doa bilhões aos ruralistas. Proprietários de terra devem quase R$1 trilhão à União. E o Temer simplesmente, a última vez que nós falamos disso, ele estava em vias de perdoar as dívidas desses ruralistas junto ao governo. Enquanto perdoa quase R$1 trilhão dos ruralistas, que faz parte do seu governo, ele corta as ajudas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que saiu cortando tudo. Inclusive qualificação, né, na área de educação também sofreu grandes cortes. Então esse também é o governo Temer, que governa junto com o ruralista, que perdoa a dívida de ruralistas. E aí, em contrapartida, a Noruega, sabendo de tudo isso, que acompanha o Brasil, afinal de contas, veja, a Noruega é o principal doador do Fundo Amazônia. Então, pô, se você está liberando dinheiro, o mínimo que você pode fazer é controlar para que esse dinheiro está sendo usado. Percebendo que esse governo atual não tem responsabilidade nenhuma com o meio ambiente e está envolvido em casos de corrupção, a Noruega anunciou um corte de quase 200 milhões ao Fundo Amazônia. Isso depois da frase do ministro do Meio Ambiente brasileiro fazer um papelão lá na Noruega e dizer que apenas Deus pode garantir queda do desmatamento. O presidente Temer está em Oslo. Ora, veja bem, como é que pensaria um representante da Noruega? Se apenas Deus pode acabar com o desmatamento, para que eu vou dar dinheiro? Deus não precisa de dinheiro para acabar com o desmatamento. E se for só ele, mostra que o governo é incompetente para acabar com o desmatamento. Ou seja, o cara que é ministro do Meio Ambiente brasileiro, que é esse aqui, o Sarney Filho, ele diz o seguinte: eu não tenho competência para acabar com o desmatamento. Eu não sou capaz disso. Só Deus. Tá? Eu estou aqui mesmo só para figurino, tal. Eu não sirvo para nada. Porque só Deus pode acabar com o desmatamento, mesmo eu sendo ministro do Meio Ambiente. É como se um médico tivesse ali numa sala de operação e precisasse fazer uma operação simples, né, num paciente. Ele diz: olha, só Deus pode operar. Eu sou médico, mas não posso operar. Só Deus que pode. É como um padeiro lá encarregado de fazer pão. Ele diz: olha, só Deus pode fazer o pão, eu não posso. Aí você tira de si a responsabilidade de fazer alguma coisa, inclusive a responsabilidade pelo qual você foi nomeado a um determinado cargo. É preciso compreender isso. E o pessoal da Noruega, inteligente do jeito que são, disse: bom, se só Deus pode fazer, esse governo já se declara incompetente. E se é incompetente, para que eu vou dar dinheiro para um governo incompetente que já disse que não pode fazer nada, mas quer o dinheiro? Como é que funciona isso? Isso aqui foi o vacilo, então, do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. A família Sarney, que também está envolvida em diversos processos de desmatamento e coisa histórica que eu não vou falar aqui para o vídeo não ficar tão longo.
Agora, não somente isso, pessoal. Depois, isso aqui foi do dia 22 de junho. A notícia do dia seguinte, no dia 23 de junho, diz o seguinte: a Noruega ameaça suspender completamente a ajuda ambiental ao Brasil. Acordo bilionário de cooperação está programado para ir até 2020. Mas o governo da Noruega, depois de reduzir em 50% o dinheiro destinado ao Brasil em 2017 para ajudar na preservação ambiental, alerta que pode suspender qualquer repasse em 2018 e 2019 se o Brasil não atingir metas de redução do desmatamento. O alerta foi feito pela primeira-ministra Erna Solberg depois de uma reunião na manhã de sexta-feira, 23, com o presidente Michel Temer. Se os brasileiros não atingirem as metas, o repasse será reduzido ou não haverá pagamentos. Claro, se eles estão pagando para isso e não está sendo eficiente o processo, eles vão continuar pagando para quê? Vamos dar uma recapitulada, pessoal. O que é o Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia foi criado pelo governo Lula. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, olhando diretamente no site do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e a promoção de conservação e uso sustentável da Amazônia Legal nos termos do Decreto 6.527, de 1º de agosto de 2008, durante o governo de Lula. Tá? E o Fundo Amazônia tem apoiado projetos na gestão de florestas públicas, controle. É assim, o Lula chamou os outros países mais desenvolvidos para ajudarem, colaborarem, né? E criou um fundo para que esse fundo então financie projetos que tornem a Amazônia, digamos assim, o uso da Amazônia de forma sustentável. Na época, a oposição debochou um pouco do Lula, dizendo que ninguém ia contribuir com isso, e hoje, quando eles assumiram o poder, de fato, a gente entende por que eles acreditavam que a Noruega não ia colaborar com isso. Eles provaram, porque eles são incompetentes. Eles jogam, olha, só Deus pode ajudar a saúde no Brasil, só Deus pode ajudar a educação, só Deus pode proteger a Amazônia. Então, amigo, você está aí para fazer o quê? As doações para o Fundo Amazônia, isso também está aqui no próprio site do Fundo Amazônia, a grande maior parte das doações vem da Noruega. Tá? A Noruega, olha aqui, em 2009, 36 milhões, 49 milhões... 2010, 2012, 82 milhões. Então, aqui, olha, teve em outubro de 2013, governo Dilma, 1 bilhão, né, 1 bilhão de reais foi doado aqui. E depois 308 no governo Dilma, eles doaram bastante dinheiro aqui, ó. Aí chegou 2016, quando o Temer assumiu, doaram também aqui 300 e depois meio que deu uma parada nisso aqui, né? 2014, aí do Alemanha chegou a doar e depois a Petrobras ficou aqui colocando algumas coisinhas também, alguns R$1.000 aqui, ó. 4 milhões, 1 milhão e tanto, 156 mil, a Petrobras também fomentando isso. Aí você pergunta, para que o governo quer estatal? Justamente, o lucro dessas empresas é para bancar coisas como essa e ajudar também na conservação da floresta e diversas outras coisas. Então, para isso que se usa esse dinheiro, ao menos nos anos aqui de 2011, 12, 13, 14, 15 e 2016 teve também 2 doações, 2017 também já teve 2 doações. Então, para isso que também serve uma empresa estatal, a propósito, né? Então, se a Noruega sai desse processo, desse projeto do apoio ao Fundo Amazônia, né, isso daí pode até acabar. A saída da Noruega, o corte da Noruega, primeiro que o corte da Noruega vai levar países como a Alemanha e qualquer outro país a dizer, ó, rapaz, aquilo ali é um manto de pilantragem, a gente tá, na verdade, em vez de doar dinheiro para combate à corrupção, a gente está fomentando e financiando corruptos que invadiram e tomaram o poder no Brasil. E a gente não vai fazer isso. Eu espero que essa mensagem também chegue aí aos países, aos noruegueses que falam português, aos alemães que falam português, que entendam o que de fato está acontecendo no Brasil e é preciso cortar, infelizmente, é uma sangria que o Brasil tem que passar, é preciso cortar o financiamento na corrupção do Brasil. Aí o nosso país vai para frente. A gente precisa muito disso. Bom, fazendo uma viagem aqui, a Noruega ameaça suspender completamente a ajuda ambiental no Brasil. A gente precisa fazer uma viagem, isso aqui é o quê? Isso aqui, navegadores, opinião, visitante.
Não, isso aqui não sai daqui. Em Oslo, Temer reafirma compromisso. Isso é aquilo que eu mostrei para vocês. Vou até fechar essa aba que já está lá na frente. Agora, como é que o governo Temer agride? Por que de fato o Temer está sendo acusado de ser um inimigo do meio ambiente? Primeira coisa é a nomeação do seu ministério. Olha, colocar Blairo Maggi, ministro da Agricultura de um governo Temer, mostra o seguinte, que você não tem compromisso com o meio ambiente. Por quê? Porque Blairo Maggi, o senador mudou do PR para o PP para assumir a agricultura. Blairo Maggi, em 2006, ele ganhou o troféu Motosserra de Ouro. Sabe por que Motosserra de Ouro? Não é porque ele corta pau, não. Não é porque ele tem, o pessoal chama de motosserra, às vezes, pessoas que têm a ocupação de cortar pau. Não é isso. Não é só por isso, não. É porque ele, entidade de defesa do meio ambiente, afirma que Blairo Maggi foi responsável por metade da devastação ambiental brasileira entre 2003 e 2004. Blairo Maggi, ministro da Economia de Temer. Então, como é que você quer mostrar um compromisso com o meio ambiente se você nomeia um dos maiores desmatadores do Brasil como ministro? Você dá poder a ele. E isso também chega à Noruega, meu amigo. Isso também chega à Alemanha. Acusado de desmatar deliberadamente a Amazônia, em 2006, o agora ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ganhou o troféu Motosserra de Ouro do Greenpeace. Maggi fez por merecer, disse Paulo Haddari, coordenador da campanha da Amazônia do Greenpeace. Com 2 anos de governo, sua principal façanha foi transformar o estado do Mato Grosso em campeão de desmatamento, responsável por 48% do total em toda a Amazônia legal. O cara basicamente pelou mais da metade do estado do Mato Grosso. Aí, na época, Maggi ainda não se preocupava com o desmatamento. Eleito governador do Mato Grosso, no ano seguinte ele declarou ao jornal The New York Times que um argumento de 40% de desmatamento não significa nada. Um aumento de 40% de desmatamento da Amazônia não significa nada. Não sinto a menor culpa pelo que estamos fazendo aqui. 2 anos depois, teria declarado em uma reunião ao governo: esse negócio de floresta não tem futuro. Então, é assim que a bancada ruralista pensa, boa parte da bancada, né? E a figura que representa todo esse processo no Brasil é Blairo Maggi. Isso mostra uma certa incapacidade intelectual, porque assim, esse Blairo Maggi, ele pertence a uma classe de pessoas que cresceram num Brasil onde a única forma que se podia aproveitar terras é através do agronegócio. É fazendo o quê? Eu vou dizer o seguinte, é pouco uso do intelecto. Para não chamar de burro, ignorante, eu vou dizer que é pouco uso de intelecto. Porque assim, você ocupa grandes áreas, devasta tudo, coloca gado em cima e não se preocupa com as condições do solo, se aquilo ali vai ser, se pode ser realimentado ou não, acaba os nutrientes, se aquilo ali vira um deserto. Então não se preocupa com nada disso, só quer saber de botar gado. Para que botar gado? Para quê? Para plantar a soja dele, e a soja ele vende também para outros gados do mundo. Porque na cabeça dele é assim que se ganha dinheiro. Enquanto países desenvolvidos como Noruega, Alemanha, esses países investem em produtos com alto valor agregado, como por exemplo um medicamento. O medicamento é um comprimido. Muitas vezes uma caixinha de remédio vale mais do que uma árvore inteira. Isso se chama o quê? Dentro do capitalismo, que eu sei que muita gente gosta de capitalismo, e eu também acompanho o processo, eu gosto do capital e não necessariamente do capitalismo, ou seja, o capital valendo mais do que a questão social, a questão humana, acho que não faz sentido isso. Mas se você analisar bem, né, uma caixinha de remédio muitas vezes vale mais do que uma árvore inteira. Então quem tem inteligência vai procurar investir em tecnologia para produzir caixinha de remédio em vez de derrubar árvore. Só que pessoas como Blairo Maggi não têm intelecto suficiente para entender essas coisas. Eles só têm intelecto, só foram educados para entender que floresta só serve para depredar, devastar e colocar gado em cima. Mesmo sabendo que ali tem uma colônia de bactérias, tem enzimas a serem descobertas, tem componentes, substâncias químicas que poderiam servir de uma fonte de alto valor agregado. Por exemplo, um medicamento pode sair dali que pode curar câncer, um processo de degradação de determinado plástico, determinada coisa, uma série de coisas
pode ser retirado da Amazônia através do equilíbrio ambiental que tem lá dentro. Aquilo ali é um laboratório. Você joga lá dentro um plástico, você pode observar como ele vai ser degradado. Se você observa isso, investe em pesquisa, você automaticamente pode bolar um produto aí que vai contribuir para a degradação ambientalmente correta de plásticos, de reciclagem, de decomposição da matéria orgânica, uma série de coisas. Só que isso, amigo, exige que você invista em pesquisa, em educação, em qualificação, que é justamente isso que esse governo atual não quer e que o Blairo Maggi faz parte. A filosofia de pessoas como Blairo Maggi é devastar tudo. Isso porque, pessoal, pouco intelecto. Essa é a explicação. Porque como pode você se declarar capitalista, você é o lucro que tem que fazer tudo, e mesmo uma atividade que agrega mais valor ao seu produto lhe dá potencialmente lucro muito maior do que a atividade que você está fazendo, e mesmo assim você recusa fazer isso, a única explicação que tem para isso, amigo, é falta de intelecto. Sinto muito. Tá? E esse grupo da bancada ruralista é representada pelo Blairo Maggi, que eu acho que é um representante de ouro aqui, né, com esse troféu que ele ganhou aí. Então é um ótimo representante para uma parte da bancada ruralista. Infelizmente, eu acredito que boa parte da bancada ruralista pensa dessa forma. Infelizmente. Quem sabe um dia a gente consegue trabalhar numa campanha para deixar o Brasil mais sustentável e mostrar que dá para ganhar muito dinheiro, sim, com a Amazônia em pé. Que é por isso que o governo da Noruega doou dinheiro. O Greenpeace publicou aqui também: Maggi, o Barão de Alto Soja, é também o rei do desmatamento. Notícia de 2005. Devastação anual da Amazônia no governo Lula volta a superar os índices do regime militar e só perde para o primeiro ano de FHC. Isso aqui é 2005. Aí ele fala aqui do governo Lula, mas ele está falando aqui, ó. O desmatamento de 26.130 km² da Amazônia brasileira, medido pelo INPE, entre 2003 e 2004, foi o segundo maior da história. Isso aqui é por causa do Mato Grosso. Mato Grosso, que teve aí o governador Blairo Maggi nesse processo. A empresa do ministro Blairo Maggi é investigada por desmatamento. Notícia de 2016. O Ministério Público Federal do Pará investiga a participação da Amaggi Exportação e Importação, que pertence ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, em um grande esquema de desmatamento já detectado na Amazônia. Imagina o Blairo Maggi aparece na Noruega para falar sobre desmatamento e defender sustentabilidade. As investigações identificaram movimentação de quase 2 bilhões de reais entre 2012 e 2015, que destruiu 300 km² de florestas, quase o tamanho do município de Belo Horizonte. Segundo o Ministério Público Federal, o prejuízo ambiental foi de 420 milhões de reais. Esse é o ministro Temer. Mas também existem outras coisas relativas ao meio ambiente. Eu vou deixar aqui o link para que vocês possam ler. Temer adota o mesmo estilo de Trump e ataca meio ambiente, diz Feldman. Notícia de junho de 2017. Como a sucessão de concessões à bancada ruralista, essa bancada que desmata, e apoio da Casa Civil a leis que querem afrouxar a proteção ao meio ambiente, como as alterações de licenciamento ambiental, Michel Temer mostra que se alinha à agenda ambiental de Donald Trump, que nega o aquecimento global e investe contra as mais importantes instituições ambientais norte-americanas. A exemplo da tentativa do desmonte da EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Avalia Fábio Feldman, vice-presidente da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável e ex-deputado. E aqui você vai ler um pouco sobre isso. O que existe é a base do governo Temer fazendo de tudo para quebrar o processo de licenciamento ambiental e fazer com que seja muito mais simples esse processo. Eles alegam que o Brasil se não desenvolve por causa disso. Na verdade, existe um processo de licenciamento ambiental que visa a proteção ambiental e não só a exploração, como se faz na China, destruindo tudo que vê pela frente a ponto de que a população não consiga mais nem respirar. Nós já tivemos isso no Brasil, tá? Nós já tivemos situação parecida com a China no Brasil, na cidade de Cubatão. Cubatão era um local, era uma cidade que não se podia respirar na rua. As pessoas morriam, adoeciam. Por quê? Por causa desse modelo de sistema que coloca o capital acima de qualquer coisa, inclusive das questões ambientais, das questões sociais. E aí, amigo, para explorar mais barato, que se dane o meio ambiente, joga tudo no rio, sabe, depreda tudo mesmo, acaba com tudo, em nome do lucro. Em nome pura e simplesmente do lucro. Esse tipo de coisa é apoiado pelo governo Temer, PSDB, que tem aí como base de sustentação os ruralistas, que tem muita grana para bancar
coisas aí nesse governo, tá? Então, infelizmente, esse governo trabalha nesse sentido. Apesar de a Noruega falar que, olha, nós estamos não sei o quê, aí mandar recado para Gisele Bündchen que, olha aí, nós te atendemos e tal, não vamos diminuir a área de proteção ambiental, blá, blá, mas por trás o governo faz isso. Essa notícia é do Instituto Socioambiental, aqui que eu vou deixar também o link para vocês. E aí a gafe aqui do ministro do Meio Ambiente, só Deus pode garantir a redução do desmatamento, e a Noruega resolveu então cortar, né, como a gente tinha falado. Michel Temer orienta a maior ofensiva ambiental desde a ditadura militar, publicado em novembro de 2016. Orientada pelo governo Temer, está em curso a maior ofensiva contra a legislação ambiental brasileira desde o fim da ditadura militar. Entenda como os poucos avanços dos últimos 20 anos podem desaparecer, e isso aqui também se refere ao processo de renovação do Código Florestal. A legislação avançou no que diz respeito à proteção das florestas e o Temer queria dar um retrocesso nisso. Apesar de assinar aqui o Acordo de Paris, a bancada ruralista, após emplacar 2 ministros de peso no governo Temer, que é o Blário Maggi e Osmar Terra, quer aproveitar o momento de tornar mais palatável as empresas nacionais e internacionais a legislação nacional em temas como biodiversidade. Aí eles falam sempre essas palavras mais bacanas, palatável, não sei o quê, que é para justificar a destruição que eles causam no meio ambiente. Vou deixar aqui o link para que você possa ler. A notícia também, ela foi publicada em sites alemães, como o Deutsche Welle. Crise política no Brasil ameaça ciência e meio ambiente, diz Science. Revista especializada americana questiona medidas tomadas pelo governo interino de Michel Temer e aponta como retrocesso mudanças na pasta da ciência e emenda que simplifica licenciamento de grandes obras. Essa medida também chegou à Noruega, também chegou à Alemanha e também chegou aos Estados Unidos. Aqui no The Intercept Brasil fala um pouco sobre os donos da terra. O governo Temer atende bancada ruralista e pretende arrasar a agenda socioambiental. E aqui é uma reportagem bastante completa que eu aconselho que você lê. O resumo é o seguinte: projetos industriais na bacia do Tapajós podem destruir uma área maior que o Paraná e provocar o colapso do ecossistema amazônico. Veja o que está em jogo e quem resiste. A série é produzida em colaboração com Mongabai, portal independente de jornalismo ambiental. Então aqui tem uma enorme matéria que vai falar sobre esse tema aqui para vocês. Eu aconselho muito essa leitura, tá? É uma síntese muito boa que foi feita. E aqui a Amazônia Real, o site da Amazônia Real, diz o seguinte: cientistas que defendem a Amazônia criticam a política ambiental de Trump e Temer. Se os cientistas, que são estudiosos da área, criticam essa política ambiental, isso também chega à Noruega. Entendo as críticas. A ascensão de líderes políticos, tá lá, mudança climática e seu impacto. Essas pessoas, na verdade, não ligam para essa questão da mudança climática. Para finalizar, aqui o link daqui do Fundo Amazônia, e eu vou terminando aqui, então, esse vídeo sobre esse desastre, essa catástrofe que foi o governo Michel Temer, PSDB na Noruega. É preciso que a gente esteja falando constantemente, tá? Governo PSDB, governo PMDB, porque eleições estão vindo aí no ano que vem. É preciso que o povo não esqueça isso. A gente vai cuidar aqui para que o povo tenha memória. Tá certo? Então conto com vocês. Aproveite, compartilhe aí outros pedaços de links aí de notícias e mostre também em que cidade vocês estão, qual cidade do país que vocês estão acompanhando aí o canal Notícias Comentadas. Isso vai causar um processo de conscientização sobre o poder real que a gente tem de divulgação de notícias e análise de notícias. Então é isso. A gente se encontra então no próximo vídeo, na próxima notícia. Um grande abraço a vocês. Até lá.